Eu vou começar de trás para frente, Luiz, que quando você chegou aqui, eu abracei o Vini ali com força, e você falou, me abraça devagar, né? E você compartilhou nas redes sociais essa luta que você tem passado desde o Covid, né? Isso. E pelo que eu li, a principal questão são dores constantes e tal. O que aconteceu? Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu fui muito cuidadoso na pandemia, né? Porque eu sabia, né? Eu comecei logo de cara, tive um membro da igreja que morreu bem no início, né? E muito rapidamente. Então eu falei, esse negócio realmente é sério. Então eu tomei todo o cuidado de distanciamento, né? Tal. E eu diria que o que todo mundo sugere, de qualquer lado do espectro, né, de interpretação da realidade, eu fiz. Mas no começo de 2022, eu fiz uma viagem para Israel, né? Como eu tenho feito muitas com esse enfoque de ensino bíblico. Levando um grupo arqueológico, bíblico, histórico. E lá, nessa viagem, já no final do Covid, foi começo de 2022, quando o pessoal dizia, não, é o Ômicron, não sei o quê, é leve, né? E eu tinha feito um teste, né, da minha, vamos dizer, resistência do Covid, e o teste deu que eu tinha 97% de proteção. Então eu fui bem tranquilo, mesmo tomando todos os cuidados, eu peguei lá. Quando eu voltei, né, no próprio retorno que eu comecei a sentir o negócio forte, eu tinha vontade de pular do avião de dor. Parecia que eu estava com facas, vamos dizer, em brasa dentro do corpo, né? Eu nunca tinha sentido um negócio daquele jeito, então a minha crise foi muito acentuada. Eu só não fiquei internado porque o meu médico de confiança diz, olha, fique em casa, porque se você for, é provável que você não volta mais, porque tem uma série de desdobramentos, vai pegar outros vírus, bactérias, o organismo não está bem. Então eu fui monitorado à distância e terminando o período de crise, eu fiquei com desdobramentos muito complicados, né? E encurtando um pouco a história, depois de passar por N especialistas e tal, o que se compreende é que eu tenho o que é chamado de uma encefalomielite miálgica. Uma inflamação a partir do cérebro, do encéfalo, que se desdobra pelo organismo. Isso tem conexões com aspectos neurológicos e celular, que provoca alguns efeitos como se o meu organismo tivesse ficado bandido. Ele luta contra mim. Então, o que eu tenho? É meio como se fosse o autoimune ali? É parecido com isso, de um desdobramento muito mais intenso. Então, o que eu tenho o tempo todo? Eu tenho inflamações direto, o organismo está permanentemente inflamado. Eu tenho também dores que são decorrentes disso. E assim, tá doendo o corpo todo, o tempo todo. Agora tá doendo. Sim. Não, são 3 anos, 24 horas por dia. Não tem sossego. O que existe, como está doendo o corpo todo, tem um ponto de dor que é muito mais intenso que os outros. Então eu só sinto aquele. Quando que aquele alivia, aí eu vou sentir o próximo. Então assim, mês passado era aqui. Aparecia que eu tava pedindo para ninguém me cumprimentar. Porque veio, Saião, pai, é só o mês que vem que eu levanto, né? E aí hoje não, hoje eu tô com dificuldade de sentar, né? Inclusive até deixei uma posição na Faculdade Teológica de São Paulo que eu não estava conseguindo mais sentar e dar aula, não conseguia nem em pé nem sentado. Eu falei, fica difícil, né? E aí eu faço um tratamento, né? Um tratamento bem intensivo, especialmente com uma médica, doutora Adriana, que lida com o que a gente chama de medicina integrativa, né? E nessa medicina integrativa, então, eu faço ozonioterapia, eu faço imunoterapia, eu faço uma espécie de, como é que a gente chama de estimulação transcraniana magnética para lidar com centros de dor a partir daqui. É com o choquinho assim, não? É semelhante, ele faz uma vibração ali, né? Faço fisioterapia especializada, né? Com a doutora Janine, que mexe com isso. Tem um médico especializado em dor, doutor Vu, que também tem uma assessoria muito grande. Eu passo boa parte da semana fazendo isso, né? Aí eu faço imunoterapia, essa fisioterapia especializada, e também eu tomo de 40, mais ou menos 40 a 50 nutrientes toda semana, e alguns são medicamentos, não tanto mais nutrientes, porque como o organismo, como que ele está, vamos dizer, em curto,
Então, por exemplo, meu gasto de vitamina C é altíssimo. Então eu preciso repor muito. Então, porque no alimento não dá para pegar, né? 1 hora de soro na veia direto, né? E quando eu passei da primeira fase do Covid, todos os meus exames dizem que eu tinha tudo e mais um pouco. É como se eu tivesse câncer de tireoide, como se eu tivesse câncer de próstata, como se eu tivesse um perigo muito grande. Eu tive um pequeno AVC nesse processo, né? Então tudo foi muito... Na verdade, em 2 ocasiões, muito forte. Numa terceira, eu tinha certeza. Eu cheguei até a orar para ir embora. Falei, Deus, realmente, me faltou o fôlego. Quando eu estava até dirigindo, eu parei no lugar, baixei a cabeça e falei, pronto, agora eu me despedi, né? Aí Deus não queria bagunça lá em cima. Falou, deixa esse rapaz mais tempo aqui embaixo, que ele tem algumas lições de casa para fazer, né? Então, foi muito... doído demais, muito assim. Então eu lido com isso, né? Mas assim, no final é difícil dizer isso. Eu vou dizer até com um peso. Apesar de tudo, eu acho que no final das contas foi muito bom para mim. Porque antes de passar por essa dor tão excruciante, eu tinha uma tendência muito maior de ver o mundo, a teologia, muito pela lente da razão, do meu conhecimento, da minha maneira. E aí eu acho que Deus me permitiu passar por isso para ver se eu fico mais crente. Porque quando você tem a dimensão da dor, você olha para o outro ser humano de maneira diferente. A gente entende muito mais, né? Por que Jesus teve que sofrer o que sofreu. Cara, ninguém sugere nenhum masoquismo espiritual, mas assim, a chance que a gente tem de enxergar-se a si mesmo de maneira mais adequada, a percepção da brevidade e da limitação da vida, a responsabilidade, porque antes eu ia pregar, muitas vezes me achando o cara, pô, eu conheço, eu sei, pode deixar, não, me dá aí que eu faço. Agora eu penso assim, eu vou falar, isso é muito importante, isso vai cair no coração da pessoa, isso vai mudar ou não a vida dela para mais ou para menos. Então o senso de responsabilidade multiplica, né? E aí você também tem uma sensibilidade hoje, quando alguém chega para você, escuta, vamos ajudar o pessoal que está passando por isso? Vamos fazer uma coisa na outra direção? Bom, se ele está passando é problema dele, né? Ele não se prepara. Agora a gente já pensa diferente, né? Então, aquela coisa agradou ao Senhor moê-lo, né? Para mim hoje tem um sentido especial. É muito difícil, né? A coisa boa é que cada dia, assim, eu tenho que enfrentar a realidade, eu não sei. Então amanhã eu acordo, não consigo pisar no chão, parece que alguém enfiaram uma faca no meu pé. Eu não sei como e por quê. No outro dia, eu sinto que a coisa está doendo em outra parte. E outro elemento que eu não falei, né, que são os outros dois, um é alergia. Alergia é maluca. Minha alergia, chamado IgE, que era para ser o máximo 114, deu 921. Deus. E você não acha a fonte do problema. Tira isso, tira aquilo, não come isso, não come aquilo e não muda. E aí na alergia é coceira? É uma coceira assassina. Um negócio, por exemplo, eu chegava de manhã, acordava, isso aqui tá tudo vermelho, tudo do nada. Eu não fiz nada, eu não comi nada. Não passei nada. Não teve nada, não teve um elemento externo que causou aquilo. É o curto interno. Agora eu estou fazendo um tratamento mais específico que está se descobrindo que isso tem a ver com o que é chamado mastócitos e índice histamínico de alimentos. Então está um pouco mais controlado. E a falta de energia. Então eu era maluco de pedra, né? Como se tivesse sido curado, né? Eu estava falando, né, com o nosso amigo aí, o Vinícius, que foi me buscar, que eu conseguia pregar 6 vezes num dia. Sem se sentir cansado. Sim. Eu fui para a Indonésia uma vez para ajudar uma missão. Que é um voo maluco, né? Eu fiz uma vez. Eu fiz 2 voos, porque eu na verdade passei em Portugal, depois eu fiz um caminho, porque eu estava usando milhas, passei pela Rússia, passei pelos Emirados Árabes, passei 2 noites no avião seguido em classe econômica. Cheguei, desci em Singapura, peguei o voo para a Indonésia, cheguei lá, jantei e dormi. São 10 horas de diferença de fuso. No outro dia cedo, o pessoal veio me buscar. Eu dei aula das 8 da manhã às 10 da noite. E na última hora o pessoal falou, olha, não dá para ser em português, que o tradutor não veio. Pode ser em inglês? Eu mudei.
Eu não senti canseira, eu não tive jet lag, eu não tive nada. Nunca ninguém veio aqui, então eu sou louco de pedra. No sentido que eu fazia coisas assim. Agora não, igual se eu venho para Bragança, eu chego cansado. Se eu faço Vem de carro. São Paulo, Curitiba, eu já desço precisando. Hoje eu durmo à tarde várias vezes, eu tenho um outro nível, né? Se eu falar 2 vezes no dia, isso já pesa, né? Então essa é a situação. Mas quem sabe a gente aprende. E professor, assim, essa questão do sofrimento, né?